Oi, galerinha! Vamos embora para mais uma aulinha. Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, cheios de energia aí, porque é para aprender. Precisa. Então, hoje a gente vai fazer uma pequena revisão sobre a nossa terceira unidade, que fala aí Europa e Ásia, aspectos naturais. Esses assuntos eles são mais relaxantes, a gente conhece mais sobre o próximo, os territórios que tem aí, sobre os outros continentes, né, outros tipos de cultura, algumas características particulares. E aí nesse a gente se reteu, né, aí as questões naturais, né? A começar pela sua estrutura geológica e o relevo, né? A superfície terrestre aí da Europa e da Ásia, elas são constituídas por quem? Escudos cristalinos, bacias sedimentares, hidrolamentos modernos que a gente viu especificamente nas nossas videoaulas ao longo aí do tempo, né, desses últimos dias. E aí o que é que acontece? Ambos os territórios, tanto do continente europeu como do asiático, eles têm a presença desses tipos de estrutura geológica. São as mais antigas, né, as formações até as mais modernas. Uma das mais antigas, por exemplo, é aí os dobramentos modernos que chegam a altas altitudes. Quando a gente vai para a questão de formação de relevo, é interessante porque a diferença entre elas é muito pouca, né? Tipo, o continente europeu, ele tem planícies, eles têm algumas altitudes, né? Aí bem altas, né? Tipo umas montanhas, né? E essas montanhas de maiores altitudes, elas estão sujeitas aí a instabilidade tectônicas. Então, através dos atritos tectônicos, pode ser que aconteça uma erupção vulcânica, quem sabe, ou tremores de terras de baixa e de alta magnitude, né? Temos também as depressões absolutas, ou seja, temos 3 tipos de relevo no continente europeu. Quando a gente vai para o continente asiático, vamos ter planaltos em sua maior extensão. Vamos ter as cadeias de montanhas que estão caracterizadas aí nos planaltos, né? E a gente também tem as planícies. E aí qual é a diferença? A extensão territorial. A extensão territorial desses dois continentes, minha gente, é bem diferente. O continente europeu ele tem uma extensão resumida, assim, menor, comparado ao asiático. O continente asiático tem uma distinção territorial maior. E isso faz com que, mesmo que ambos tenham a mesma configuração de relevo, mas que essa extensão, essa expansão de espaço que marque esses territórios, esses tipos de relevo, né? Que é um território viajante. Esses tipos de relevo, ele acaba se destacando mais. E aí, claro que essa variante de relevos tem sua interferência aí no sistema hidrográfico dos dois continentes, né? E, por incrível que pareça, também sentindo a interferência da expansão territorial, vai ter também a diferenciação nessas bacias hidrográficas. O continente asiático tem uma vastidão de bacias hidrográficas bem maiores do que a do continente europeu. Enquanto a Europa tem apenas 2 bacias hidrográficas, o continente asiático tem 12. Então, veja só a grande diferença entre esses dois países, ou melhor, continentes. Entre esses dois continentes. E aí, veja só o que acontece. Tanto os rios europeus como os asiáticos, eles têm alguns dos seus afluentes, né? Distintos, que nascem justamente no topo dessas montanhas, dessas chamadas altitudes que marcam o seu território. E aí, o que é que acontece? Tendo seus afluentes nas altas montanhas, percorre todo um trajeto e acabam que desaguando dentro do próprio oceano. Alguns desses, né, principalmente no continente asiático, eles se cruzam. Como existe uma maior quantidade de bacias hidrográficas no continente asiático, alguns desses rios eles acabam se cruzando no longo do caminho,
mas com a mesma finalidade, desaguar no oceano, tá certo? E aí, a gente pode até chegar a pensar, nossa senhora, mas essa água, ela acaba se dando por perdida. Não. Mesmo que elas percorram todo um longo caminho e acabem desaguando nos oceanos, essas águas, elas são de suma importância para a população, tanto da Europa como da Ásia. Por quê? Ao longo da história, ambos os continentes ficaram conhecidos na sua população, né? Por terem as suas primeiras cidades, né? Seus polos populacionais com a maior concentração populacional, justamente no leito desses rios. E hoje é justamente onde a maior parte da população habita. E aí o que é interessante, as águas que percorrem esses rios que cortam os países aí de ambos os continentes, eles influenciam tanto na parte da própria vida social da população, como também na economia da mesma. E aí, em ambos os continentes, as populações optarem pela vivência às margens desses rios, acaba que tendo tantos benefícios para o próprio abastecimento dessas cidades, como também para a parte cultural. Então, tipo, essas águas, elas tanto podem influenciar na questão da agropecuária, né, como também nas próprias indústrias. Assim como também elas são usadas nas redes de transportes. Olha aí, o continente se destacando pelas águas e com maior ênfase nos transportes aí, né, para levar e trazer mercadorias entre os países. Indo mais adiante, quando a gente fala da economia desses países que tem o primórdio, né, aí da água, da utilização dessa água, como já dito antes, ela serve para o processo de próprio abastecimento das cidades, como ela também é muito utilizada em plantios de arroz. Também tem a questão da extração de alguns minerais dessas águas, né? A técnica que é feita, a produção agropecuária, agrícola, né, por exemplo, ela é toda trabalhada para que o sistema de irrigação ela seja usado, mas ao mesmo tempo ela não seja desperdiçada, né? Então, quando a gente chega aí, por exemplo, em plantios de arroz no Vietnã, a gente vai ver traços técnicos de trabalho, aonde tem várias correntes durante o plantio, onde a água se inicia do seu topo e ao se esvair, ela passe para outras covas e não acabe desaguando de forma irregular, né? Isso são técnicas de trabalho valiosíssimas para áreas que têm poucos requisitos hidrográficos, né? Então, através da quantidade de água, do índice pluviométrico hidrográfico que existe naquela determinada região, as técnicas de trabalho, de cultivo, de manejo, elas são adaptadas para não desperdiçar a água. Isso por quê? A gente vai ver mais para frente quando a gente chega em climas e formações vegetais. A inter-relação que acontece nesses dois continentes. Por que isso, minha gente? Vejam só, a forma climática, ela é muito variante. Então, veja, no clima europeu, a gente tem o semiárido, o desértico, mediterrâneo, temperado, frio, polar e frio de montanha. No asiático, temos equatorial, tropical, subtropical, temperado, mediterrâneo, desértico, árido, semiárido, frio, frio de montanhas e polar. Vocês conseguem, só pelo clima, imaginar a diversificação que existe entre todas as regiões desses continentes? Todos eles, puxando uma beirinha aqui para a Ásia, tem muitos climas, muita variação climática, que vai desde o polar até o seco extremo. E isso interfere nos vínculos sociais e também no uso da própria água, como eu estava citando antes. Então, o que é que acontece? Com o índice hidrográfico mal distribuído durante toda a extensão territorial,
a gente também vai ter diferentes formas de vegetais, né? Que aí vai, na Europa, desde florestas temperadas, a taigas, estepes, vegetação mediterrânea e tundra, ao continente asiático, com floresta temperada, taiga, estepes e pradrarias, vegetação mediterrânea, tundra, deserto quente, deserto frio, vegetação montanhosa e florestas tropicais úmidas. E aí, por que, falando aí na inter-relação? No continente asiático, a gente tem um exemplo claro dessa inter-relação, que é no Parque Nacional de Ranthambore, no Rajastão, né? Aí na Índia, onde acontece o quê? Em menos de quilômetros, a gente tem uma interface do clima, que temos aí uma vegetação arbustiva com grandes quantidades, de um clima simplesmente desértico. Isso é uma inter-relação. A gente tem dois tipos de climas que dividem, parece até uma linha reta, e que é visivelmente perspicaz a olho nu essa diferenciação de vegetação. Então, veja, se a gente tem aí climas diferentes na divisão, na extensão territorial, a gente também vai precisar saber como lidar com os índices hidrográficos, porque nesses climas desérticos não vai ter a presença de água. Vai ser quase zero. Já no semiárido, a gente conhece pela nossa própria realidade. O nível pluviométrico anual é baixo. Então, existem dois tipos de climas em ambos os continentes que fazem com que a presença hidrográfica seja menos. E aí a população que vive em ambas regiões, elas precisam se adaptar. E aí essa adaptação, ela chega até servir como um símbolo de atritos. Por quê? A questão da água lá, ela não vira uma necessidade populacional. Por quê? Porque se a terra é seca, ela não tem frutos para dar. Só que isso é uma maquiagem usada, como a gente discutiu na aula anterior, devido à grande quantidade de petróleo que existe naquelas regiões. Então, a terra acaba sendo valiosa por ter o petróleo, mas ela é pobre porque ela não tem água e ela não gera frutos, né? E aí, por hoje, né, a gente encerrar por aqui. Foi uma revisão rapidinha, mas espero que dê para todos vocês entenderem. A gente retoma esse conteúdo na nossa aula online da próxima semana, tá certo? E aí, como atividade, a gente vai ter a atividade da página 98 a 99, que é a atividade titulada Retomar, tá bom? Que é a revisão aí do nosso conteúdo geral, tá bom? Então, respondam a atividade. Qualquer dúvida, me procurem. E, como sempre, me mandem a atividade respondida. Lembre-se que a gente está com o calendário até dia 3 para receber todas as atividades, tá bom? Um grande cheiro e até a próxima!